Bom dia mais uma vez, meus amores, como é que vocês estão? E agora nós vamos ter aula de matemática, certo? Então peço que vocês peguem um livro aí de matemática na página 179 e 180. Mas primeiro nós vamos pegar a página 179 do livro de matemática para darmos início à nossa unidade 9, tá certo? Nós vamos dar início à nossa unidade 9, onde vai falar sobre os divisores de um número natural, que é muito simples. Então, é só você prestar atenção que você vai saber como encontrar os divisores e o que são os divisores de um número natural, certo? É a nossa aula de matemática de hoje. Então, prestem atenção aí, tá ok? Bom, então aí na página 179, nós vamos falar sobre os divisores de um número natural. Então, observem aí na página que tem uma imagem, né, que tem uma professora falando, né, escrevendo na lousa. E o que é que ela diz? Ela fala, 12 é divisível por 3, logo 3 é divisor de 12. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que é divisor? Vocês já viram o que é divisor. Nós vimos isso lá nos termos da divisão, certo? Vamos relembrar quais são os termos da divisão. Dividendo, divisor, que é o que nós vamos descobrir agora a partir dessa unidade, quociente e resto. Então, são os termos da divisão. Então, nós vamos descobrir quais são os divisores de um número natural. Por exemplo, o número 12, que a professora deu o exemplo aí no quadro, é divisível por que número? Será que 12 é divisível por 1? 12 é divisível por 2? Será que dá para dividir 12 por 3, 12 por 4 e assim por diante? Então, vamos saber aí, fazendo, como é que a gente sabe como um número é divisível por outro? Fazendo a divisão, certo? Então, aí no livro está dizendo que um número natural é divisor de outro se a divisão for exata. Eu coloquei aqui no quadro para vocês visualizarem. Um número natural é divisor de outro se a divisão entre eles for exata. Então, um divisor, ele só um número só é divisível por outro se a continha der exata. Se ela não der exata, se sobrar resto, então ela não é, aquele número não é divisor daquele outro número. Então, por exemplo, 12, se eu dividir 12 por 5, será que 5 é divisor de 12? 12 dá para dividir por 5? Não é. Então, 5 não é divisor de 12. Porque se eu for dividir 12 por 5, vai sobrar resto. Então, 5 não é divisor de 12, certo? Vamos fazer aqui essa continha no quadro só para vocês terem uma base de como é fazer para descobrir os divisores. Então, olha só. 12 dividido por 5. Eu quero saber se 12 dá para dividir por 5. Será que 5 é divisor de 12? Então, vamos saber aí. 12 dividido por 5 dá quanto? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 12 falta quanto? Ou pelo método mais longo, né? 2 vezes 5, 10. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Então, olha só. 5 é divisor de 12? Não é, porque sobrou resto. Então, o número só é divisível, né? O número natural é divisor de outro se a divisão entre eles for exata, tá certo? Vamos aí para esse exemplo aí abaixo. Ela fala, 3 é divisor de 6. Por quê? 6 dividido por 3 é igual a 2. E não deixa resto. Mas não é só o número 3 que é divisor de 6, não, certo? Há outros divisores. Então, vamos descobrir quais são os divisores de 6. Nós vamos fazer a divisão. Então, para saber quais são os divisores, só é você pegar um número e dividir a partir do número 1. Divide por 1, por 2, por 3, por 4, até ele mesmo. Então, você vai saber quais são os divisores. Então, eu vou focar mais no quadro para vocês visualizarem melhor como se faz a conta, certo? Então,
Então, olha só, vamos fazer aqui os divisores. Eu quero descobrir quais são os divisores de 6. Então, eu vou pegar 6 e dividir pelos números naturais, até descobrir quais são os divisores. Então, vamos lá? 6 dividido por 1 vai dar 6, né? 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 4 dá quanto? 1. 6 dividido por 5, 1. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, aqui eu fiz o cálculo da divisão dos divisores de 6, certo? Então, vamos saber quais são os divisores de 6 aqui? Olha aqui, ó. 6 dividido por 1, 6. Então, 1 é divisor de 6. Quando nós formos fazer os divisores, nós fazemos dessa forma aqui. Letra D de divisor igual. Abre chaves e nós vamos colocar os divisores aqui dentro das chaves, certo? Então, é como se fosse o conjunto dos divisores aqui do número 6. Então, nós fazemos a letra D igual, abre chaves, e nós colocamos os números, os divisores do número aqui. O divisor, ele só é divisor de um número quando a continha dá exata, certo? Então, vamos saber aqui quais as que deram exatas aqui, para nós sabermos quais são os divisores de 6. 6 dividido por 1 dá 6, porque 6 vezes 1 dá 6. 6 para 6, nada. Então, 1 vai ser divisor de 6, certo? Vamos passar para o divisor 2 aqui, ó. Será que 2 é divisor de 6? 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 para 6, nada. Então, 2 é divisor de 6. Será que o 3 é divisor de 6? 6 dividido por 3 dá quanto? 6 dividido por 3 dá 2. Por quê? 2 vezes 3, 6. Para chegar em 6, falta nada, né? Então, 3 é divisor de 6. 4 é divisor de 6? Não é, porque 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar em 6, falta 2. Então, 4 não é divisor de 6. 5 é divisor de 6? Também não é, porque 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 6, falta 1. Então, vai sobrar resto. E como nós sabemos, né, um número natural é divisor de outro quando a conta dá exata. Quando a divisão entre eles dá exata. Então, 5 também não é divisor de 6. E 6? Será que é divisor de 6 dele mesmo? É sim, por quê? 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar em 6, 0. Então, 6 é divisor de 6, dele mesmo. Então, olha aqui o conjunto dos divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Então, esses divisores aqui, quando eu for fazer a divisão, não vai sobrar resto. Então, eles são divisores de 6, tá certo? Então, olha só como é simples fazer, né, para achar os divisores de um número. Aqui eu dei o exemplo do livro, o número 6, né? Então, quais são os divisores de 6? Então, nós vimos aí, vocês podem acompanhar pelo livro, ok? Lembrando que aqui nós representamos os divisores pela letra D, certo? D de divisores é igual a abre chaves e colocamos os números aqui dentro das chaves, ok? Então, vamos aí para a página 180, né? Vamos dar continuidade à nossa explicação. Então, o divisor de um número natural é outro número natural pelo qual ele pode ser dividido sem deixar resto.
é o divisor, a explicação sobre os divisores, tá certo? O divisor de um número natural é outro número natural ao qual ele pode ser dividido sem deixar resto, como a gente fez aqui no quadro, tá bom? Então, os números 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6. Então, 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6. Portanto, 6 é divisível. Então, o número 6 ele pode ser divisível por 1, ele pode ser divisível por 2, por 3 e por 6. São os únicos números que ele pode ser dividido sem deixar resto, ok? Podemos também dizer que 6 é múltiplo de 1, 2, 3 e 6. Nós vamos estudar os múltiplos na próxima, nas outras aulas, certo? Nós vamos saber o que é múltiplo. Então, os múltiplos de 6 também, né, podem ser 1, 2, 6 é múltiplo de 1, 2, 3 e 6, tá certo? Olha só o exemplo aí no livro. 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6. Por quê? 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2, como a gente fez no quadro. E 6 dividido por 6 dá 1. Todas essas divisões são exatas. Elas não deixam resto. Então, por isso que são divisores de 6, ok? E os múltiplos? 6 é múltiplo de 1, 2, 3 e 6. Por quê? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. Então, olha só os múltiplos. Quando a gente fala em múltiplo, nós falamos do produto, né? Da multiplicação. Nós vimos aí, né, também os termos da multiplicação, né? Multiplicando, multiplicador e produto. Então, o produto é o múltiplo dos números aí quando eles são multiplicados, ok? Logo, 1, 2, 3 e 6 são divisores de 6. Então, escrevemos, como eu expliquei, D de divisores igual, abre chaves, 1, 2, 3 e 6, fecha chaves, ok? Só para relembrar um pouquinho aí, né, em algumas regrinhas aí dos divisores de 6. Então, vamos aprender aí algumas regrinhas sobre os divisores aí, logo abaixo, aprendendo um pouco mais. O número 1 é divisor de qualquer número, certo? Então, olha só, o número 1, ele é divisor de todos os números, certo? Então, por isso que nós começamos a dividir pelo 1. Porque o 1, ele vai ser divisor de todo número natural. Exemplo, 3 dividido por 1 vai dar 3. 32 dividido por 1, 32. 129 dividido por 1, 129. Então, o número 1 é divisor de qualquer número natural. Não esqueçam disso, certo? 2. Todo número natural diferente de 0 é divisor de si mesmo. Por exemplo, 5 dividido por 5 vai dar 1, como a gente fez aqui no quadro. 6 dividido por 6 dá 1. Então, todo número diferente de 0 é divisor de si mesmo. Então, 6 é divisor de si mesmo, 5 é divisor de si mesmo, 2 é divisor de si mesmo, certo? Então, essa é a segunda regrinha. Terceira regrinha. O maior divisor de um número natural é o próprio número. Se eu perguntar aqui, qual é o maior divisor de 6 aqui? É o próprio número, vai ser 6. O maior que tem é 6. Então, o maior divisor de um número é ele mesmo, certo? Então, se eu perguntar aqui, nesse conjunto dos divisores, qual é o maior divisor de 6, você vai me dizer que é o número 6. Nós vamos estudar isso também, né, no máximo divisor comum lá na frente. Exemplo aí que ele deu, né, dos divisores de 9. Quais são os divisores de 9? 9 pode ser divisível por 1, por 3 e por 9. Então, qual é o maior divisor de 9? 9, ele mesmo, certo? Vamos para a quarta regrinha. Nenhum número natural é divisível por 0. Não tem 6 dividido por 0, 4 dividido por 0,
10 dividido por zero. Não existe, certo? Nenhum número natural é divisível por zero. Vamos para a quinta regrinha. O menor divisor de um número natural é o número 1. Então, qual é o menor? Se eu perguntar aqui, o menor divisor de um número natural vai ser o número 1, certo? Então, para vocês lembrarem. E por último, os divisores de um número natural são finitos, ou seja, o que é finito? Que tem fim, ou seja, aqui ó, os divisores têm fim. Então, por isso nós dizemos que ele é finito. Se fosse infinito, nós utilizaríamos aqui as reticências, aqueles 3 pontinhos que nós estudamos na língua portuguesa, que indica, né, que continua, né, que é infinito. Então, mas o conjunto dos divisores, né, os divisores, eles são finitos, eles têm fim, certo? Então, só para lembrar aí, ok? Explicada aí a nossa aula, né, nosso assunto sobre os divisores, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa nós tiramos aí na videoconferência também as dúvidas. Então, vocês irão resolver o exercício aí da página 180. E também vai um exercício de revisão na folha sobre os divisores. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Então, beijos, até a próxima aula.